Irmãos e irmãs, que bom nós nos encontrarmos novamente para a nossa aula da escola dominical. É um privilégio a gente poder estar junto, um privilégio a gente poder estar compartilhando informações, discutirmos, falarmos um pouco a respeito da história, e especificamente, no caso dessa nossa disciplina, trabalharmos como é que a Bíblia chegou até nós, né? Temos conversado já nos 2 últimos domingos, falando a respeito da história maravilhosa de como a Bíblia veio até nós, como esse livro extraordinário que nos mostra a revelação do amor de Deus, a salvação prevista em Cristo Jesus, como é que ela chega até nós, como ela é preservada até nós, de uma forma extraordinária, de uma forma, como diríamos, providencial, né? E acreditamos, pela fé em Deus, como a providência nos deu todas as condições para que pudéssemos chegar hoje, século XXI, e termos a Bíblia, a palavra de Deus, em nossas mãos. Isso é algo, sem dúvida, muito bom, extraordinário, maravilhoso, e nós não podemos perder essa perspectiva, não podemos perder isso de vista sobre hipótese nenhuma. Como a Bíblia chegou até nós? Esse é o nosso tema que nós estamos estudando agora no mês de junho e também iremos até o mês de julho. Já estamos no inverno, né? Chegou o inverno, o primeiro domingo do inverno, e nós iniciamos este novo tempo, esperando que também seja um novo tempo de Deus para todos nós, para as nossas vidas. Continuamos então com o assunto cópias, traduções e versões. Nós vimos nas 2 aulas anteriores de que nenhum manuscrito original, aquele que foi escrito verdadeiramente pelo autor, foi preservado. Eles se perderam ao longo do tempo. Eles desapareceram, mas as cópias foram preservadas. E essas cópias foram juntadas, foram traduzidas posteriormente, e aí nós falamos de algumas traduções importantes. Por exemplo, nós falamos a respeito da Septuaginta, que foi a tradução dos livros recolhidos na época de Esdras, e esses livros, então, foram, a pedido do do rei do Egito, Ptolomeu Filadelfo, esses textos foram traduzidos do hebraico, e para algumas pequenas versões em aramaico, foram traduzidos para o grego koiné, que era o grego popular, para a Biblioteca de Alexandria. A gente viu sobre a Septuaginta, a importância que ela tem para nós. Era o texto que provavelmente Jesus utilizava na sua época. Vimos também que já na era cristã, nós temos por volta do 5º, 6º século o texto massorético, que é o hebraico sendo recuperado pelos escribas, né, os massoretas, os escribas essênios, e eles então irão preservar esse texto massorético, e inclusive irão colocar os famosos sinais massoréticos, que são aqueles que dão a vocalização, como falamos para vocês nas aulas anteriores. Falamos também a respeito de uma versão que seria a Vetus Latina, né, que era uma versão de textos que foram agrupados e compilados durante um bom tempo, e esses textos, embora não formassem o que nós chamamos de Bíblia completa, né, todos os livros ali agrupados do Antigo e do Novo Testamento, mas a Vetus Latina foi muito utilizada na igreja, nos primeiros séculos da igreja, e posteriormente também ela ganhou esse peso de ser uma espécie de Bíblia, e esse texto da Vetus Latina ele perdurou até a Idade Média sem nenhuma dificuldade. Mas até aqui, tudo que nós conversamos e falamos nas nossas 2 aulas anteriores, nós percebemos que
não havia ainda o texto, o que nós chamamos de texto, a Bíblia como temos hoje, né? Ou seja, com os 39 livros, ou com os 46, né? Mas nós não tínhamos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Então, quando é que surge a Bíblia de Gênesis a Apocalipse? É o que nós iremos ver nessa nossa aula de hoje. As versões da Bíblia antes da Reforma, como é que elas são e como surgem, né? Então, vamos falar sobre a primeira Bíblia completa, as versões da Bíblia que vão surgir, isso antes da Reforma. O que ocasionou a Reforma foi uma volta ao texto bíblico, então como isso se deu. E aí nós vamos falar rápido, mas vamos dar uma pincelada sobre o textus receptus. Isso é uma expressão em latim, texto recebido. O textus receptus vai nos dar uma ideia bem interessante para nós entendermos como esse texto chegou até nós, né? E esse texto é considerado por uns a melhor versão. Pelos críticos é considerado uma versão que, embora seja majoritário, é uma versão que contém algumas dificuldades. Nós vamos ver um pouco mais para frente a respeito disso. Ok? Então a nossa conversa de hoje, nossa aula, ela vai estar baseada nesses pontos que eu estou colocando aqui para vocês. A primeira Bíblia, as versões da Bíblia antes da Reforma e como ela influenciou a Reforma, e o nosso chamado textus receptus. Ok? Então vamos conhecer um pouco a respeito da primeira Bíblia completa, a Vulgata Latina. Guarde bem esse nome, Vulgata Latina. Esse é um nome importante. Os queridos irmãos que estão conosco, que já foram católicos romanos, muitos de vocês já ouviram falar muito da Vulgata Latina. Então, vamos explicar um pouquinho como surgiu a Vulgata, e a Vulgata é a primeira Bíblia completa que nós temos. Vejam que no ano 380 da nossa era, o imperador romano Teodósio I, ele promulgou o Édito de Tessalônica. O Édito de Tessalônica é famoso na história porque ele declarou o cristianismo oficial no Império Romano. Mas, professor, não foi Constantino que oficializou o cristianismo? Constantino foi o primeiro imperador a se converter ao cristianismo e dar as bases para que o cristianismo fosse tolerado e autorizado no Império. Mas quem efetivamente assinou o decreto foi Teodósio, né? Teodósio, ele logo após Constantino, vem Galiciano e depois vem Teodósio. Quais as bases desse cristianismo, então, que Teodósio coloca? Foi aquele cristianismo que ficou definido no Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia é um concílio famoso da Igreja, no ano 325 da nossa era, né, da era cristã. A Igreja se reúne em Nicéia. Os bispos de Roma, o bispo de Jerusalém, o bispo de Alexandria, o bispo de Antioquia, o bispo de Constantinopla se reúnem para discutir a respeito de alguns dogmas, né? E no Concílio de Nicéia, que nós vamos ter o famoso Credo Niceno, né? Creio em Deus Pai, que todos nós conhecemos muito bem. O Concílio de Nicéia vai estabelecer as bases daquilo que nós definimos como cristianismo, ou seja, que nós cremos que Jesus efetivamente é Filho de Deus, duas naturezas, uma natureza humana, uma natureza divina. No Concílio de Nicéia, os pressupostos do cristianismo são definidos. Então, com base no decreto de Teodósio, no Édito de Tessalônica, o cristianismo niceno torna-se a religião oficial do Império Romano. Nesta época, o bispo de Roma, veja que é importante colocar esse ponto, o bispo de Roma ainda não era chamado de Papa. Embora ele fosse considerado um bispo que tivesse uma posição mais privilegiada do que os outros bispos, do que o bispo de Antioquia, do que o bispo de Jerusalém, do que o bispo de Constantinopla, o bispo de Roma
pela questão de ser lá o império, né, ele tinha uma posição de destaque, né, na sede do império. Ele só irá receber o nome de Papa lá na frente, na invasão dos bárbaros, né, com Leão o Grande, aí sim vai ser fortalecido o título de Papa. Damaso I, que é o bispo de Roma, aliás, a história de Damaso I é uma história interessante. Damaso nasceu na Lusitânia. A Lusitânia era uma província romana na região que hoje é uma das regiões de Portugal. Então, é possível dizer que Damaso I foi o primeiro Papa português, né? Embora não tivesse esse título de Papa, ele era o bispo de Roma. Qual a importância de Damaso I? Damaso ele vai unificar as vertentes do cristianismo a partir de uma encomenda que ele faz a um teólogo e escritor e sacerdote muito forte, muito respeitado pela igreja, que é Jerônimo. Damaso vai encomendar a Jerônimo que ele revise os textos bíblicos que havia na época e confeccione um livro, ou seja, uma Bíblia, um único livro, né, juntando tudo aquilo que estava em uso, as comunidades cristãs utilizavam, né, para oficializar, então, o latim, aquele livro escrito em latim, oficializando a língua oficial de Roma, a língua oficial do Império. Então, essa é a importância de Damaso, que encomenda para Jerônimo. Jerônimo é um importante sacerdote, é um escritor, é um teólogo, e, posteriormente, Jerônimo, inclusive, se tornará doutor da igreja, ele levará esse título, né, de doutor da igreja. Ele é santo hoje na igreja católica, santo também na igreja anglicana. Jerônimo tem uma grande contribuição dada ao cristianismo, não só na questão da Bíblia, dele ter sido revisor e juntar a Bíblia e traduzir a Bíblia, né, para o latim antigo e Novo Testamento, mas também pelo fato de Jerônimo ser um comentarista de textos. Ele fará vários comentários dos textos bíblicos, são chamados prólogos, né? Antes de iniciar um texto, um livro da Bíblia, ele fazia um comentário, um prólogo. Então, Jerônimo é uma pessoa extremamente importante. Jerônimo era da Dalmácia, né, de uma região da Dalmácia. É uma figura muito conhecida na história da igreja. Jerônimo, para fazer a tradução para o latim, ele não utilizará a Septuaginta. Olha que interessante, né? Jerônimo, então, não trabalhará com o texto da Septuaginta. Ele mesmo pegará os textos disponíveis do Antigo Testamento e do Novo Testamento e vai fazer, então, uma nova versão, uma nova tradução desses textos para o Antigo, para a sua Bíblia, para a Vulgata, para o latim, a língua do Império. Então ele traduz o Antigo Testamento diretamente do hebraico. Ele vai lá naqueles textos originais em hebraico e traduz para o latim. A crítica textual hoje vai dizer que esses textos que Jerônimo se baseou foram textos recentes, né? Aqueles que serviram para a Septuaginta são textos melhores do que os textos que Jerônimo utilizou. Nós não vamos entrar aqui nessa seara, né? Apenas estou pontuando aqui a importância da tradução de Jerônimo para nós, para a igreja. Ele traduziu também o Novo Testamento, pegando diretamente os manuscritos em grego, tendo o auxílio das versões da Vetus Latina, que havia na época, né? E junta todos os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. A tradição da igreja, e aí nós não podemos afirmar se isso é verdade ou não, é uma questão de fé, mas a tradição da igreja diz que Jerônimo
utilizou os manuscritos gregos mais antigos do seu tempo, né? E é muito provável que ele tenha tido contato com documentos que foram escritos pelos próprios apóstolos, né? Por Pedro, por João, por Tiago. Ele teria tido acesso a esses documentos, Mateus, Lucas. Então é muito provável que isso tenha acontecido. A tradição da igreja nos aponta sobre isso. Então, tradução de Jerônimo, ele não usa os textos da Septuaginta, que já estavam traduzidos para o grego, ele vai direto no hebraico e traduz para o latim, e vai direto nos textos gregos do Novo Testamento em uso e traduz direto para o latim, ok? E ele então copila tudo isso e forma o que nós chamamos de Primeira Bíblia. Vulgata Latina significa latim vulgar, né? Latim vulgar, vulgar em que sentido? Vulgar é a língua falada pelo povo. É a língua que o povo diz, é a língua que o povo fala. Por isso vem a expressão vulgata. Jerônimo, é importante colocar isso aqui para vocês, quando ele fez a sua primeira tradução, ele não considerou os livros deuterocanônicos, ou seja, na primeira versão da Vulgata, na tradução, ele não considera os livros deuterocanônicos. São aqueles livros que nós chamamos de apócrifos, né? Que são Tobias, Judite, Baruque, Eclesiástico, Sabedoria, Macabeus. Esses livros ele não considerou. Posteriormente, ele vai mudar de ideia e vai trazer esses livros também, os livros deuterocanônicos, para a Bíblia. Então, Jerônimo vai incluir esses livros e, inclusive, ele fará comentários a respeito deles. Nos seus prólogos, como eu falei, Jerônimo vai fazer os apontamentos a respeito desses livros. Jerônimo conclui toda a sua obra no ano 404. Veja, nós já estamos no século V da era cristã, comecinho do século V, no ano 404 ele conclui a Bíblia. A Bíblia de Jerônimo, a Vulgata, a versão na linguagem do povo, ela passa então a ser considerada pela igreja. Entretanto, certos movimentos da igreja, principalmente Constantinopla, principalmente Alexandria, uma parte da igreja vai dizer que a tradução de Jerônimo foi uma tradução revolucionária. E alguns até chegaram a dizer que era uma tradução herética. Fazer uma tradução, uma alteração ímpia da palavra que foi inspirada por Deus. Veja, isso lá no comecinho do século V. Já havia essa discussão de parte da igreja, uma parte da igreja, especialmente os siríacos, os cópitas, não concordavam com a tradução de Jerônimo. Entretanto, a tradução Vulgata ficou sendo a Bíblia mais distribuída ao longo do tempo. Quando começa a Idade Média, nós temos a Vulgata sendo divulgada por todo o mundo. Mas aqui é importante lembrar, nós não tínhamos imprensa. A Bíblia de Jerônimo foi escrita à mão. Portanto, para você fazer uma cópia, tinha que ser feito à mão. Isso era um processo muito caro, somente os ricos poderiam ter uma Bíblia. E tinha um volume imenso, né? Ela era uma Bíblia muito grande. A Vulgata não tem, então, uma tiragem grande. Nós não temos uma grande tiragem da Vulgata, porque somente os ricos e, particularmente, a igreja é que possuía a Bíblia. Nós vamos dizer que lá na Idade Média, a Bíblia ficava acorrentada nos mosteiros. Para que ninguém roubasse, ela ficava acorrentada nos mosteiros. E aí tem aquele problema, né? O povo não lia a Bíblia na época da Idade Média. A Vulgata, após a Reforma Protestante, ela vai ser autorizada pela Igreja Católica como a única versão reconhecida pela Igreja, isso após a Reforma. Até antes da Reforma, a Vulgata é a mais difundida, mas você tem a Vetus Latina e você terá outras versões que nós vamos falar um pouco a respeito delas, então, na sequência. Certo?
Fiz questão de colocar aqui para vocês e de pontuar estas questões da importância da Vulgata, da importância de Jerônimo, para que nós compreendamos esse tremendo mistério que é a Bíblia ter sido preservada e ter chegado até nós. Então, Jerônimo é uma figura muito importante na história da igreja, na história da preservação do texto bíblico. Durante um grande período, vamos dizer aí durante 10 séculos, a Bíblia Vulgata, a Bíblia de Jerônimo, foi a Bíblia lida pela igreja em todos os lugares. Então, esse é um ponto que é muito importante de nós destacarmos, né? Embora a Vulgata não tenha sido aceita inicialmente, ela vai se tornar, óbvio, o texto oficial do cristianismo. E aí a Bíblia se difunde por todas as regiões do Mediterrâneo, especialmente até o norte da Europa. Como eu falei, após a Reforma, principalmente a edição de 1532 da Bíblia, ela vai ser consagrada pelo Concílio de Trento, que é o concílio que é convocado logo após para combater a Reforma Protestante, e em 1546 a Vulgata será considerada a única oficial. O Concílio de Trento, aliás, ele vai estabelecer um texto único para a Vulgata, reunindo vários manuscritos da própria Vulgata que haviam naquele momento, ratificando então essa Bíblia como a Bíblia oficial, né? E aí esse texto vai ser chamado de Vulgata Clementina. Então a Vulgata Clementina, em homenagem ao Papa Clemente, né, a Vulgata Clementina será considerada o texto oficial da Igreja Católica e só será modificado no Concílio Vaticano II nos anos 60 do século XX. Então vejam a importância que o texto da Vulgata tem durante todo esse período. Ok? Então, a primeira Bíblia, isso aqui é importante que os irmãos e irmãs tenham isso em mente. A primeira Bíblia, então, que temos é a Vulgata Latina, traduzida em latim por Jerônimo, diretamente dos manuscritos que ele possuía em hebraico do Antigo Testamento e em grego do Novo Testamento. Ele não utiliza o texto da Septuaginta, que era a tradução do hebraico para o grego koiné, que provavelmente era o texto que era usado na época de Jesus. Ok? Essa versão, então, começa a ser espalhada por toda a igreja, por toda a cristandade, mas começam a surgir, então, a partir do texto de Jerônimo, começam a surgir outras versões. Uma versão da Vulgata começa a surgir, e é isso que a gente vai ver aqui na sequência. As versões anglo-saxônias. Por que as versões anglo-saxônias são versões importantes para nós nesse nosso estudo? Porque as versões anglo-saxônicas, elas vão preceder a tradução da Bíblia de John Wycliffe, que será fundamental, a tradução de Wycliffe é fundamental para difundir, primeiro, o inglês moderno, né? Unificar a língua inglesa e também trazer uma nova forma de interpretar a Bíblia como única e suficiente para todos nós. Eu vou explicar isso para vocês um pouco na sequência. Essas versões anglo-saxônicas, quais são as mais importantes, né? Por que anglo-saxônicas? Elas foram produzidas, essas versões, tomando como base a Vulgata de Jerônimo, e elas foram produzidas ali na região onde hoje é a Inglaterra, o Reino Unido, a Grã-Bretanha, né? No inglês antigo, não o inglês moderno, é o inglês antigo. Não eram versões completas da Bíblia, eram porções de livros da Bíblia, ok? E nós temos algumas que são, 3 pelo menos, que são muito importantes dessas versões de livros da Bíblia. A primeira delas são as traduções do monge Beda. Beda era um monge extremamente importante, um missionário, que viveu
em dois mosteiros, né? Mosteiro São Paulo e depois Mosteiro São Pedro, na Nortúmbria, no reino da Nortúmbria. A Nortúmbria, posteriormente, ela se tornará parte da Inglaterra também. Entre 723 a 735 da nossa era, já estamos no século VIII, ele faz várias traduções de pequenas versões, traduzindo porções da Bíblia de Jerônimo para o inglês antigo, entre elas o Evangelho de João. Então, Beda é muito importante nesse processo. Ele, inclusive, muito reconhecido pela igreja, tanto a igreja católica romana como a igreja anglicana. Ele, inclusive, é considerado santo e, posteriormente, também ganhou o título de doutor da igreja. Outras traduções foram já no século IX, realizadas pelo rei Alfredo, o rei Alfredo o Grande. Aliás, tem uma série na TV sobre... Last Kingdom. Eu não sei se é na Netflix ou é um outro canal. Last Kingdom, o último reino, não é sobre o rei Alfredo, mas o rei Alfredo faz parte dessa série, né, um pouco da história dele. Alfredo o Grande, ele vai ser rei, não era a Inglaterra ainda, né, é ali a Anglo-Saxônia, mas ele já está em Londres, e ele mandará fazer algumas traduções importantes também da Bíblia para o inglês. Ainda estamos no inglês antigo. Outras traduções de versões, né, de porções da Bíblia, foram feitas pelo bispo Ælfric de Abingdon, já no século X. Ælfric vai se tornar posteriormente arcebispo da Cantuária. Hoje, o arcebispo da Cantuária é o líder maior da igreja inglesa, da igreja anglicana. Na época, obviamente, não havia igreja anglicana, estamos no século X. Ele é uma personalidade muito, muito forte para os ingleses, o bispo Ælfric. Então, essas várias traduções feitas de porções de livros, elas ajudam a difundir para eu vou chamar aqui de ingleses, embora eles ainda não sejam ingleses, mas para ficar mais fácil para nós entendermos, né? São versões que são distribuídas para o povo. O povo tem acesso a esses textos. Mesmo, claro que como não é uma tradução completa da Bíblia, então não é um livro muito pesado. Então são pequenas traduções, pequenos folhetos que são distribuídos entre o povo, aqueles que têm mais posses, obviamente, aqueles que têm mais recursos. Alfredo, por exemplo, o rei Alfredo, ele é muito considerado por ele ser um rei extremamente piedoso. Ele vai trabalhar muitas essas questões espirituais, o jejum, a oração. O mesmo vai acontecer com o bispo Ælfric, que também vai trabalhar muito sobre essas questões espirituais. E ajudados e corroborados também pelas versões dessas porções da Bíblia que eles traduziram. E essas versões anglo-saxônicas, elas vão dar base para o surgimento da Bíblia de Wycliffe. E aí sim, como eu disse, esse é o ponto fundamental para nós entendermos como a Bíblia vai se firmar na Inglaterra e, a partir da Inglaterra, nos trazer coisas extremamente importantes até para entender o próprio desenvolvimento da Reforma Protestante. A Bíblia de Wycliffe, aliás, existe até hoje, né, uma sociedade bíblica com esse nome, para traduzir a Bíblia para o mundo inteiro, por isso ele tem uma importância fundamental. John Wycliffe, ele é considerado um pré-reformador, isso é antes da Reforma Protestante, mas ele é considerado um pré-reformador porque ele vai influenciar muito Martinho Lutero, por exemplo, com a sua versão da sola escritura, ou seja, somente a Bíblia. Ele era um professor, era um catedrático, professor da Universidade de Oxford. Sempre é importante lembrar aqui, eu sei que tem vários irmãos que nos acompanham que são professores universitários, né? Nós estamos falando, já estamos aqui no século XIV, as universidades eram todas ligadas à igreja, né? Então, a Universidade de Oxford nasce por mãos da igreja, uma das maiores universidades e mais renomadas universidades do mundo. Wycliffe era, além de ser padre, além de ser sacerdote,
ele era professor de Oxford e considerado, como eu disse, um dos precursores da Reforma Protestante. É Wycliffe que vai introduzir o princípio da suficiência revelativa da Bíblia, que é o termo que nós vamos encontrar na Reforma, o sola scriptura, em latim, que quer dizer somente a Bíblia. Isso quer dizer que Wycliffe foi um dos primeiros a rejeitar qualquer tipo de revelação divina que não estivesse na Bíblia. Então, a sola escritura nasce com Wycliffe. Ele vai empreender a tradução da Bíblia a partir da Vulgata de Jerônimo, por isso que eu falei lá no início, que a Vulgata de Jerônimo é extremamente importante. Ele empreenderá a tradução da Bíblia para o inglês, para que esta revelação se tornasse acessível para as pessoas, para os ingleses. Nós estamos no século XIV, finalzinho do século XIV, em 1383. Então esse é também, vejo que estamos quase chegando, já entrando no século XV. Né? E aí toda aquela cadeia de fatos que desenrolará até a chegada da Reforma Protestante. Como que é a tradução da Bíblia de Wycliffe para o inglês? Ele vai traduzir o Antigo Testamento da Bíblia de Jerônimo, incluindo, inclusive, os deuterocanônicos. Mas, e aqui tem uma observação importante, quando ele escreve um prólogo, ou seja, a introdução da sua Bíblia, Wycliffe ele aponta ali tão somente os 39 livros do Antigo Testamento. Ele não considera na introdução os outros livros considerados deuterocanônicos. E ainda coloca no prólogo, na introdução da sua Bíblia, que qualquer livro do Antigo Testamento, além daqueles que ele coloca no prólogo, deveria ser tido como apócrifo. Essa é a expressão que ele usa. E ele, mesmo assim, ele vai incluir os livros na sequência dos textos bíblicos. A Bíblia de Wycliffe, a tradução da Vulgata, vai conter os livros deuterocanônicos, embora ele não coloque no seu prólogo esta relação. Qual é o legado, então, de Wycliffe para nós, para a igreja, para hoje? Como eu falei, somente a Bíblia é fonte de toda verdade. Por isso, a Bíblia é a fonte fundamental do cristianismo. Se não houver conhecimento da Bíblia, não tem paz, nem na igreja e nem na sociedade. Então, com essa ideia em mãos, Wycliffe estava contrapondo a autoridade da Bíblia à autoridade do Papa. Veja que o Papa, século XIV, já é uma figura muito forte na igreja. Aliás, ele vai se tornar muito forte já a partir do século X, século XI. Então é uma figura muito forte na igreja e o Papa não erra. O Papa é o representante de Deus, é o vigário de Cristo na Terra. Mas o Wycliffe vai dizer, não, o Papa não tem autoridade. A autoridade está na Bíblia. Se o Papa seguir a Bíblia, ele está revestido de autoridade. Caso contrário, ele não tem autoridade. Né? E ele usa uma expressão, eu coloquei textualmente aqui, enquanto temos muitos papas e centenas de cardeais, suas palavras só podem ser consideradas se estiverem de acordo com a Bíblia. Foi o que escreveu o Wycliffe. Ele morre um ano após concluir a tradução completa da Bíblia, do latim, da Vulgata Latina, para o inglês. Então ele morre em 1384. A influência de Wycliffe é tão grande que a tradução da Bíblia vai influenciar movimentos de reforma dentro da igreja na época. Um desses movimentos, talvez o mais importante, é o movimento que vai acontecer na Boêmia. A Boêmia é a atual República Tcheca. No passado era a antiga Tchecoslováquia, que hoje está dividida entre Eslováquia e República Tcheca. Então, a Boêmia hoje é a atual República Tcheca. Lá na República Tcheca nós temos dois personagens pré-reformadores que são muito conhecidos pela igreja. John Hus foi morto, queimado na fogueira,
e Jerônimo de Praga. Então esses personagens são importantes na história da igreja e a partir da tradução da Bíblia de Wycliffe vão empreender reformas. A igreja se reúne para frear esses movimentos, convoca o famoso Concílio de Constança. O Concílio de Constança vai durar 4 anos, 1414 a 1418, e neste concílio o Wycliffe vai ser considerado herético. Olha que loucura, né? A própria igreja considera o Wycliffe, que fez a tradução da Bíblia para o inglês, como herético. E vai expedir um decreto, 4 de maio de 1415, dizendo que os escritos de Wycliffe deveriam ser queimados, queimar todas as Bíblias e os livros que ele escreveu, os comentários, etc. Ordenou que o seu corpo fosse exumado, ou seja, desenterrar o corpo. Ele estava enterrado no pátio da igreja de onde ele era padre, que era a paróquia de Lutherworth. Ele estava enterrado ali, desenterraram o Wycliffe, queimaram os seus ossos. Olha, irmãos, que maluca, coisa maluca, né? E jogaram as cinzas no rio Swift, que é o rio que banha ali a cidade de Lutherworth. Quem ordenou isso foi o Papa Martim V. Mas com muita dificuldade, porque em 1415 saiu o decreto para que isso fosse feito. E só foi feito 12 anos depois. O Papa Martim V vai concluir essa questão para exumar o cadáver, queimar os ossos e jogar as cinzas no rio. Com isso, a igreja estava dizendo que tudo aquilo que Wycliffe havia feito não tinha validade aos olhos da igreja. Mas o legado de Wycliffe já estava proposto, já estava definido. Então é importante a gente resgatar aqui essa personalidade de Wycliffe, que é muito interessante na história da igreja. Veja que nós já chegamos no século XV. E aí tem um fenômeno extraordinário do século XV. O final do século XV vai ser o final também da Idade Média. Acaba a Idade Média e começa a chamada Idade Moderna. E a Idade Moderna tem alguns elementos. A descoberta da imprensa, dos tipos móveis, né? A prensa, para imprimir livros, as descobertas marítimas do Novo Mundo. A América é descoberta em 1492. Há relatos que, antes do descobrimento de Colombo, já havia tido viajantes, inclusive no Brasil, né, visitando aqui as praias brasileiras, antes, inclusive, de Cabral, em 1500. Há relatos e muito claros sobre isso. E temos a reforma protestante que vai surgir logo após. Então, todos esses elementos têm um pano de fundo que é, dentro da igreja, da história da igreja, claro, a Bíblia de Wycliffe. Por isso que eu falei da importância da Bíblia de Wycliffe. Vamos falar sobre a importância da imprensa, a descoberta das prensas móveis. Em 1554, século XV, Johannes Gutenberg, ou João Gutenberg, em português, ele era da cidade de Mainz, na Alemanha. Ele consegue desenvolver a arte de fundir os tipos metálicos móveis e cria a primeira prensa para fabricação em série. O primeiro livro produzido por Gutenberg, na sua prensa, foi a Bíblia, em latim, que é a Vulgata de Jerônimo. Essa foto que está aqui é, inclusive, uma imagem verdadeira, real, da Bíblia impressa, uma das primeiras Bíblias impressas por Gutenberg. Ela está no Museu Britânico. Ela tinha um nome um pouco difícil, Inoculábulo, né? Mas é a Bíblia, toda a Bíblia Vulgata de Jerônimo, impressa em latim. A Bíblia antes era escrita à mão, pergaminhos, né? Rolos e mais rolos, e agora ela é impressa em papel. Imagine você a mudança que houve, né? Milhares de cópias são produzidas. A Bíblia, que antes era copiada à mão, passa a ser impressa e vai cair na mão do povo. Quando eu falo mão do povo, é importante vocês entenderem que as pessoas, a maioria das pessoas, não tinha acesso à Bíblia, não tinha dinheiro para comprar.
Era caro, apesar do papel, o papel era caro. As pessoas de classe média para o alto na época, né? Então, os senhores feudais, nos burgos, tinham acesso a esse material. Mas a Bíblia passa a sair, ela sai do convento, ela sai dos mosteiros e ela vai então para a mão do povo. A imprensa tem uma importância muito grande nesse processo. Junto com a imprensa vem o Renascimento. O Renascimento é um momento importante que marca o início da Era Moderna, né? A queda de Constantinopla nas mãos dos turcos, a imprensa, os grandes descobrimentos, tudo isso marca o Renascimento. O Renascimento será o precursor do Iluminismo do século XVIII. Né? Então, tudo aquilo que renasce, né? O nome Renascimento é renascer, a renascença, renascimento das artes, das letras, vai culminar no Iluminismo. O que é o Renascimento? O Renascimento nada mais é do que voltar, trazer à vida toda a arte, a estética, a filosofia grega e de outros povos antigos. Elas são retomadas como uma forma de combater o obscurantismo da Idade Média. Você já deve ter ouvido essa expressão que a Idade Média era a Idade das Trevas. Eu, como historiador, não gosto muito de usar essa expressão Idade das Trevas. Nós temos muita coisa boa na Idade Média, mas é um nome que ficou aí evidenciado. Então, o Renascimento vem para jogar novas luzes, trazer algo de novo à vida. E entre isso, né, o renascimento das artes, das letras, renasce o grego. Ninguém falava grego, o latim era a língua oficial, mas o grego renasce, e renasce do túmulo com o Novo Testamento na mão. Isso vou explicar aqui na sequência. O hebraico volta a ser estudado. O hebraico era praticamente uma língua morta, preservada apenas pelos maçoretas, como nós vimos na aula passada. Mas o hebraico é retomado. Veja que a primeira gramática grego-latim, é publicada em 1476. E a primeira gramática de hebraico é publicada em 1503. Então há um renascimento dessas línguas. E, curiosamente, o grego e o hebraico são as línguas bíblicas. Então veja a importância do renascimento para a história da Bíblia. E aí nós temos um personagem, uma figura, né? Eu falei aqui já de Jerônimo, falei de John Wycliffe e agora vou falar de Erasmo de Roterdã. O Roterdã hoje está nos Países Baixos, ou mais precisamente na Holanda. Erasmo é um cristão humanista, ele é padre, uma pessoa muito reconhecida na igreja, estudioso. Erasmo vive de 1466 a 1536, então veja, ele pega exatamente o início da Reforma Protestante. Erasmo é um desses incentivadores do Renascimento, e ele terá contato com o grego, e ele empreende uma tradução do Novo Testamento direto do grego. Então ele não vai mais na Vulgata, ele vai traduzir do grego. Muitos críticos vão dizer que os manuscritos que Erasmo vai tomar acesso eram manuscritos mais recentes, não eram manuscritos tão antigos, manuscritos com muitas imperfeições, mas eram os manuscritos majoritários. Guarde essa expressão, manuscritos majoritários. Por quê? Porque teremos lá na frente os manuscritos minoritários. Eu falarei deles lá na frente. Os manuscritos majoritários que Erasmo teve acesso, escritos em grego do Novo Testamento, foram aqueles preservados, são chamados de manuscritos bizantinos, ou seja, foram preservados pela Igreja Bizantina, Constantinopla, a Igreja do Oriente, ok? Erasmo vai usar esses manuscritos para traduzir direto do grego para a língua oficial da época, o latim, certo? Então ele vai tirar do grego para o latim. Uma outra tradução diferente daquela que havia sido feita por Jerônimo. E ele publica o seu famoso testamento,
né, o Novo Testamento em grego, em 1516. Veja, a reforma é de 1517. Em 1516, Erasmo de Roterdã publica o seu Novo Testamento em grego e ele usa uma tradução em latim paralelo. Essa foto que vocês estão vendo aqui no nosso vídeo é uma folha do livro de Apocalipse. Então, do lado temos o grego, né, que Erasmo trouxe de volta, e a tradução do lado em latim. Então, é algo diferente que Erasmo traz. Esta é a primeira versão do Novo Testamento sem qualquer influência da Vulgata de Jerônimo. Veja que interessante. Ele, para publicar o seu Novo Testamento, ele obtém autorização do Papa Leão. Papa Leão X, que é aquele mesmo que vai excomungar Lutero lá na frente. O Papa Leão autoriza Erasmo a publicar a obra e dá, então, garantias a Erasmo que nenhuma outra obra seria publicada, só a dele. Por que nenhuma outra obra? Não vai dar tempo de falar aqui, mas havia uma outra Bíblia estava sendo escrita, encomendada, que é a Bíblia Complutense, né? Um grupo de espanhóis estava fazendo uma tradução da Bíblia. E eles não puderam divulgar essa tradução porque Erasmo obteve autorização do Papa e uma espécie de privilégio. Qual a importância do Novo Testamento de Erasmo? Erasmo vai publicar em 1519 uma segunda edição, né, 3 anos depois. Vai utilizar aí sim manuscritos mais antigos, que haviam sido descobertos recentemente na sua época. E é essa edição de 1519 que Lutero vai utilizar, que Calvino vai utilizar, que Zwinglio vai utilizar na Reforma Protestante. Então vejam a importância de Erasmo. Por falar em reforma, Erasmo tinha muita simpatia pelos pontos principais da crítica que Martinho Lutero fazia à igreja. Aliás, ele tinha um respeito muito, muito próximo, muito pessoal com o Lutero. E o Lutero, por sua vez, sempre falava de Erasmo com muita reverência pelo conhecimento que Erasmo tinha. E, inclusive, Lutero esperava que Erasmo cooperasse com ele na reforma, mas Erasmo nunca quis se envolver na reforma. Ele acreditava que a igreja precisava de uma reforma, mas ele nunca quis se envolver numa reforma. Ponto importante também do Novo Testamento de Erasmo é o Textus Receptus. E aqui eu encaminho para o encerramento da nossa aula de hoje. Erasmo de Roterdã, ele vai utilizar os manuscritos para traduzir o seu Novo Testamento, uma compilação de manuscritos gregos, o majoritário da tradução bizantina, né? Melhora esse texto em 1519 na sua segunda edição e depois reimprime de novo reimprime de novo é uma redundância, mas é importante frisar isso, né? Reimprime em 1522, 1527, 1536, quando a reforma já está no auge. Esse texto de Erasmo, do Novo Testamento, né, que Erasmo utiliza, ele vai ser aprimorado em 1550 por Roberto Stefano. Roberto Stefano é um francês. Em 1550, na terceira edição da Bíblia de Stefano, já há 2 Bíblias anteriores que ele traduz, ele vai utilizar esse texto que Erasmo utilizou lá anteriormente, vai utilizar esse texto aprimorado. Esse texto também vai ser melhorado quase 100 anos depois por 2 irmãos, Bonaventura e Abraão Elzevir, os irmãos Elzevirs. Esses 2 irmãos vão traduzir a Bíblia toda em 1633, né, utilizando o Novo Testamento de Erasmo e utilizando os textos massoréticos para o Antigo Testamento e o Novo Testamento de Erasmo de Roterdã. Esse conjunto de textos, os irmãos Bonaventura e Abraão Elzevir vão chamar de Textus Receptus, que quer dizer o texto recebido. Esse título é retirado da introdução em latim que está na Bíblia dos irmãos Elzevir de 1633, certo? Esse é o chamado Textus Receptus. Qual a importância do Textus Receptus? Até antes da tradução dos irmãos Elzevir.
Veja, ele foi utilizado na tradução da Bíblia por Lutero. Quando Lutero traduz a Bíblia em 1522, Lutero usa textos de Erasmo, textos receptos. Quando Tyndale traduz a Bíblia para o inglês, vou falar dele posteriormente, 1526, a Bíblia de Tyndale, é também texto receptos. A Bíblia de Genebra, lá de Olivetan, Calvino, Genebra, sede do presbiterianismo, é o texto receptos. A versão autorizada do rei Tiago, a famosa King James, rei Tiago, James é a mesma pessoa, a versão do rei Tiago de 1611 é textos receptos. Aliás, a versão autorizada do rei Tiago, para os mais puristas, é considerada o melhor texto que existe até hoje da Bíblia. A primeira tradução da Bíblia de Almeida, que foi feita ali entre 1681 e 1694, para o português, foi feita com base no texto receptus. Então, o textos receptus, o TR, ele é fundamental. Está no Novo Testamento de Erasmo de Roterdã, Roberto de Stefano, os irmãos Eusebio, Lutero, Tyndale, Bíblia de Genebra, Bíblia King James. Certo? Então, estamos finalizando a nossa aula, estouramos um pouquinho o nosso tempo, é sempre assim, muito assunto, muita conversa, mas já avançamos bem, porque nós já chegamos então na Reforma, estamos próximos, já falamos um pouquinho, demos um pitaco aí sobre Almeida, estamos chegando já na Bíblia em português, que é uma dos nossos interesses também aqui nessa conversa que nós estamos tendo com vocês. No nosso próximo encontro, então, o que nós veremos? Vamos ver as Bíblias dos dois ramos do cristianismo, ou seja, a Bíblia protestante e a Bíblia católica, qual a diferença e por quê, embora vocês já saibam, e vamos trazer a Bíblia em português, as versões da Bíblia em português. Almeida, que também é um milagre de Deus, um camarada, um pastor reformado, que mora na Batávia, lá na Índia, que vai traduzir para o português. E ele era pastor da igreja holandesa. Olha que coisa meio maluca. E a Bíblia do padre Figueiredo, que também é uma grande e bela tradução para o português. Esses são os temas do nosso próximo encontro, da nossa próxima conversa. Senhor, muito obrigado por esta aula, obrigado por este encontro. Que o Senhor abençoe os nossos irmãos e irmãs. Que sejamos agraciados com a tua graça, com a tua bênção, com o teu cuidado. Oramos assim no nome de Jesus. Até o próximo encontro. Deus nos abençoe.